Muito bem. Como eu falei no início, a votação, né, que está agendada para as 5 da tarde de hoje, vai ser à distância, os 2 deputados estão aqui em Fortaleza, vai ser votação remota, né, à distância. Então, às 5 da tarde de hoje, ela está confirmada, né, e será nominal e aberta, não é isso? E eu queria saber que análise os senhores fazem desse episódio envolvendo o deputado Daniel Silveira e como pretendem votar. Vou aqui começar com o Heitor Freire, que é do partido PSL, mesmo partido do deputado Daniel Silveira. Deputado Heitor. Bom dia a todos, Marcos, Walter, André, a todos os ouvintes. É um imenso prazer estar aqui com vocês. E é algo praticamente inédito que está acontecendo. Eu deixo bem claro que eu tenho as minhas diferenças com o deputado Daniel Silveira. Não concordo com muitas de suas opiniões, atitudes, mas nesse caso específico da prisão, eu acho que ela foi absurda e foi ilegal. O meu voto, eu já declarei nas redes sociais, nas minhas páginas, eu votarei contra esse absurdo dessa prisão. Nós temos 3 poderes independentes, claro, tem que ser harmônico, mas são 3 poderes independentes e um poder não pode estar se intrometendo em outra competência, em outra esfera. Eu acredito que muitas aberrações jurídicas aconteceram nesse caso, deixando bem claro que aqui eu não estou analisando o mérito da fala do deputado Daniel Silveira, entendeu? Estou aqui falando da prisão. E um dos grandes pilares constitucionais da nossa democracia é o artigo 53 da nossa Constituição. O nome parlamentar, ele já diz, falar. Ou seja, nós fomos eleitos pelo povo para falar pelo povo e por nossos eleitores. Então, quando você analisa o artigo 53, logo no seu caput, é muito claro. Diz que os deputados e os senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, o deputado Daniel Silveira tem muitos, assim, como eu deixo claro, não estou concordando com o que ele falou, mas se ele falou aquilo, tem muitos brasileiros que concordam com o seu pensamento. Aí um deputado que não teve flagrante, e normalmente quando você avalia o que é o flagrante, ele normalmente é feito por uma autoridade policial. E no Código de Processo Penal, ele define ali o que é o flagrante. Então, o STF fica inovando praticamente semanalmente com novas interpretações. Então, Marcos, eu acho que essa prisão foi ilegal, eu acho que foi um pouco absurda. A casa deve se manifestar em respeito aos seus deputados e em respeito à democracia. Porque se essa moda pega, ela vai ser diluída aí para desembargadores, juízes de primeiro grau, e daqui a pouco é vereador, é prefeito, é deputado estadual, é governador, entendeu? Todo mundo recebendo ordem de prisão por flagrante. Essas inovações estão abrindo um precedente que é um buraco negro. E daqui a pouco vai ser um cidadão comum. Por tudo que ele fala, vai ser preso. Então, a gente tem que respeitar a liberdade, e eu defendo a liberdade de expressão acima de tudo. Ok. Tá aí, já tem várias mensagens de ouvintes. O Tiago Alcântara Rodrigues diz: Heitor Freire, meu deputado. Gostou das suas palavras aqui. Muito bem, deixa eu ouvir agora o deputado André Figueiredo. O deputado Heitor disse aí, falou que um poder está se intrometendo em outro, falou de arbitrariedades, né, que foram cometidas ou teriam sido cometidas, diz que não teve flagrante. Qual a sua opinião, deputado? Bem, bom dia, meu querido amigo Marcos Sardim, bom dia, Walter, bom dia, meu colega de parlamento, deputado Heitor Freire, bom dia aos internautas, ouvintes do Povo CBN. Eu, evidentemente, temo muito pela interferência indevida de poderes nas suas atribuições, né? E, lógico, eu defendo claramente a liberdade de expressão. Nós que defendemos a democracia sempre exaltamos o poder que o povo brasileiro tem de se manifestar. Agora,
Existe a liberdade de expressão e existe a incitação à subversão entre os poderes. Existe a incitação à violência, até mesmo ameaças de morte veladas, e isso é inadmissível. Não é? Até certo ponto absurdo a gente ter que remeter à Lei de Segurança Nacional, que é um instrumento da época da ditadura, para que a gente possa, pelo menos, fazer valer um mínimo de respeito entre as instituições, entre aqueles que fazem as instituições. É por isso que, ano passado, no meio daquela tentativa do presidente Bolsonaro, ainda no início da pandemia, de fazer com que a população brasileira fosse às ruas e desrespeitando os outros poderes, fazendo pregação de golpe militar, de retorno do AI-5, nós entramos com um projeto para atualizar a Lei de Segurança Nacional, o projeto de lei 2464 de 2020, que ele faz justamente botar um freio em tudo isso. O deputado Daniel Silveira, desde que tomou posse, ele vem sendo justamente o antideputado. Por quê? Ele não utiliza o seu mandato para o bem do Brasil. Ele utiliza o seu mandato pelo ódio. Há pouco tempo atrás, ele teve que ser retirado, ou quase retirado, de um avião, porque ele se recusou a usar máscara, desrespeitando todos os outros passageiros e tripulantes da aeronave. Ele entra no plenário, ele tem que ser chamado a atenção para poder usar máscara. Ele foi policial militar antes de ser deputado e foi preso mais de 80 vezes em 4 ou 5 anos de exercício dessa função importante que é ser policial militar. Enfim, o deputado Daniel Silveira, ele comete crimes reiterados. Não é um crime isolado. O deputado Heitor Freire, eu tenho divergências com ele. Mas se por acaso o deputado Heitor Freire fizesse uma ameaça leviana, a gente ia dizer, olha, tem um ponto fora da curva aqui, o que é que houve? O deputado Daniel Silveira, não. O deputado Daniel Silveira, ele reiteradas vezes, ele prega o ódio, ele prega o retorno à ditadura, prega o AI-5, ou seja, ele comete crimes que são inafiançáveis. E esses crimes inafiançáveis, eles são passíveis de flagrante delito, conforme determina a nossa Constituição e o Código de Processo Penal. Portanto, eu advogo a tese que ele tem que ser mantido preso, não é por questão de liberdade de expressão, não é porque eu diverjo do Bolsonaro ou quem divergia do Lula ou da Dilma, não, a questão não é essa. A questão é a maneira como está sendo feita, a questão é o desrespeito às instituições, por isso que nós, evidentemente, do PDT e da oposição, fechamos questão e vamos todos votar contra, não é contra o Daniel, né, com o deputado Daniel, é, acima de tudo, a favor da democracia no Brasil, a favor das instituições e que haja um respeito recíproco entre aqueles que as fazem.